Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nono ano. Esta é a nossa aula de número 24. Beleza? E o que nós vimos na nossa última aula? Nós falamos na nossa última aula sobre ângulo inscrito. Alguém lembra como funciona o ângulo inscrito? Vamos lembrar? O ângulo inscrito, tá? Só para lembrar, o ângulo inscrito é aquele ângulo cujo vértice pertence à circunferência, beleza? Ou seja, esse ângulo aqui é o ângulo inscrito, tá? E esse ângulo inscrito, ele determina, tá? Ele determina um arco AB. O que nós aprendemos é que esse ângulo inscrito nada mais é do que a metade da medida do arco AB. Beleza? Se o arco é 50, o ângulo é 25. Se o ângulo é 25, o arco é 50. Beleza? Nós falamos também sobre o ângulo central. Alguém lembra? Vamos lembrar aqui? O ângulo central é o ângulo que fica no centro. O ângulo central, o que nós aprendemos é que o ângulo central é igual ao arco correspondente. Então, se o ângulo central é y, ele vai ser igual à medida do arco correspondente. Então, nós fechamos a ideia na aula passada. Vamos fazer agora algumas questões relacionadas a isso e passaremos para mais uma ideia do nosso conteúdo ainda de circunferência. Beleza? Então, nós temos aqui qual é a relação de igualdade entre as medidas dos ângulos P e dos ângulos T. Vamos ver se a gente consegue fazer essa figura de um tamanho maior para visualizarmos melhor, beleza? Então veja o que acontece. Daqui do centro parte um ponto para B, parte 1 para A e parte 1 para C, beleza? E do ponto B para o ponto C, um outro, e do ponto A, vamos fazer aqui as correções. Nós precisamos só destes. E do B para o C. E do A para o C. Então, a figura é mais ou menos assim. Aí, nós temos aqui o ângulo T. Nós temos aqui o ângulo P. Nós temos aqui o vértice A, B e C. Vamos ver como funciona. Eu quero saber qual é a relação. Bom, o ângulo T, ele é ângulo central. Então, o ângulo T é a metade da medida... Oh, não, metade não. O ângulo T é igual ao arco correspondente AB. Ou seja, a medida. E o ângulo P, aí sim, o ângulo P é a metade do arco. É a metade do arco. AB, a metade. Dividido por 2. Quanto é que vale o AB? A questão diz que o arco AB está relacionado ao ponto T e fecha a nossa ideia. O ponto T é o arco AB, que é ângulo central, e o ponto P é o arco AB dividido por 2. Beleza? Muito bem. Então, na nossa questão 2, fica mais visível. Agora, nós podemos aplicar. Se o arco AB, se a medida do arco AB na questão 2 é igual a 92 graus, então quanto vale x? X é ângulo inscrito. Ângulo inscrito é a metade do arco AB. Se o arco AB é 92, a metade de 92 é 46 graus. Beleza? Se o ângulo Y é ângulo central, o ângulo central é igual ao arco AB. Ou seja,
é igual a 92 graus. Então, essa é a relação que nós precisamos considerar. Quando eu falar de ângulo central, que está no centro, ele tem medida igual ao arco. E quando a gente fala de ângulo inscrito na circunferência, nós precisamos associar a metade do arco correspondente. Então, esse arco aqui de A até B, ele é relacionado ao central, igual, e relacionado ao inscrito, ponto P, a metade. Beleza? Muito bem. Então, vamos para a próxima. Questão 3. Questão 3 diz o seguinte: considere a figura abaixo e calcule o valor da expressão x menos y. Eu preciso olhar quanto vale x. X é ângulo inscrito. X é 86 dividido por 2. E o y? E o y é ângulo inscrito. É 62 dividido por 2. Então, amiguinhos, substituindo, nós vamos ter 86 menos 86 dividido por 2 menos 62 dividido por 2. 86 dividido por 2 dá 43. 62 dividido por 2 dá 31. E 43 menos 31 dá 12. Simples assim. Beleza? É fácil demais, professor. É fácil demais. Então, mais uma vez, na nossa questão 4, nós temos a medida do arco AB é 1/5 da medida da circunferência, enquanto o arco CD é 1/6 da medida do arco da circunferência. Então, vamos por parte. AB, questão 4. AB é 1/5 da circunferência. É 1/5 de 360. E CD é 1/6 de 360. Então, 360 por 6 dá 60. Já tem o arco CD. O arco CD é 60. E 360 dividido por 5 dá 72. Beleza? 72. Agora sim, eu posso dizer que x é ângulo inscrito. X é ângulo inscrito. Ok? X é ângulo inscrito. E ângulo inscrito é a metade do arco. É AB sobre 2. 72 sobre 2, 36. Fechou? Beleza? Agora vamos para o Y. O Y é ângulo inscrito. É CD sobre 2. Quanto é o CD? 60. 60 sobre 2, 30 graus. Beleza? Muito bem. Então, nós vamos dar continuidade. Vamos para mais uma questão, ok? Vamos para mais uma questão. Questão de número 5 e 6. Vamos ver como funciona aqui, pessoal. Vamos ver como funciona aqui, pessoal. Na circunferência abaixo, a corda AB
a corda AB determina na circunferência um arco de 82. Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que AB, ou o arco AB, é igual a 82 graus. Perguntinha: se O é o centro e P é o ponto na circunferência, determine letra A, ângulo OB. A, ângulo OB, é ângulo central, beleza? E ângulo central é igual ao arco. Ângulo central é igual ao arco AB. Então, A, ângulo OB, ou ângulo central, que é igual a AB, vai ser igual a 82 graus. Nós já aprendemos isso, pessoal. O ângulo central é igual ao arco correspondente. Beleza? Muito bem. Agora sim eu posso fazer a letra B. A letra B diz o seguinte. A letra B diz que qual a medida do arco A, ângulo PB? Ou seja, ângulo inscrito. E o que é que nós sabemos sobre o ângulo inscrito? O ângulo inscrito representa a metade do arco correspondente. Arco AB dividido por 2. Então, APB, que é ângulo inscrito, é igual a 82 dividido por 2, que é igual a 41 graus. Beleza? Fechou? Muito bem. Fechou. Vamos para... Isso foi a questão 1. Vamos agora para a questão 2. O que nós temos aqui na questão 2? Sabe-se que RS é um arco de 140 graus. Então, RS é um arco igual a 140 graus. Determine o valor de X de A, de B e de C. Beleza? Então, pessoal, acompanhem comigo. Quanto mede uma circunferência total? Uma circunferência total mede 360. E a metade? A metade mede quanto? A metade mede 180. Se nós temos do R até o S, do R até o S, 140, falta quanto aqui? Para a metade, falta 40. Beleza? Então, eu posso dizer, consequentemente, que X mede 40 graus. E quanto mede o A? Nós sabemos que o A aqui é ângulo central. E ângulo central é igual a arco correspondente. É igual a RS. E nós sabemos que o arco RS é 140 graus. Beleza? Muito bem. E quanto vale o ângulo C? Ou o ângulo B? O ângulo B, ele é igual ao ângulo C. Tá bom? Por quê, professor? Porque se você observar bem, esse triângulo é um triângulo isósceles, cujos lados representam o raio da circunferência. Se ele é isósceles, então os ângulos da base são iguais. Se eu descobrir a medida do ângulo C, eu tenho o ângulo B. E se eu descobrir a medida do ângulo B, eu tenho C e vice-versa. Beleza? Então, como vai ser isso, professor? Simples, simples. O ângulo C, ele é ângulo inscrito. E o ângulo C é igual ao arco TS.
E aí nós sabemos que o arco TS dividido por 2, desculpem. O arco TS é 40. 40 dividido por 2 dá 20. Isso quer dizer que o ângulo C também e o ângulo B também é igual a 20. Fechou? Então, nós temos o ângulo X 40, porque é ângulo central. Nós temos o ângulo A 140, porque é ângulo central. E os ângulos C e D, B e C, são arcos congruentes, são ângulos congruentes, de medida correspondente à metade do seu arco. Beleza? Muito bem. Vamos ver o que nós temos mais. Aí, para finalizar essa parte de ângulo central e ângulo inscrito, nós vamos usar aqui os nossos conhecimentos para essa definição. Nós sabemos que x mais 2 é ângulo inscrito. Que x mais 62 é ângulo central. E o ângulo central é igual ao arco correspondente, x mais 62. E que o ângulo inscrito é a metade de x mais 62. Então, nós fechamos a nossa ideia da seguinte forma. O ângulo central, x mais 62, é igual ao arco correspondente dividido por 2. Vejam só. O ângulo inscrito x mais 2 é a metade do arco correspondente. O arco correspondente é o ângulo central. Se o ângulo central é x mais 62, então se eu pegar o ângulo central e dividir por 2, eu terei o ângulo inscrito. É assim que funciona, beleza? Então, nós vamos agora multiplicar o meio pelos extremos. Denominador 1 aqui. Multiplicando o meio pelos extremos, nós vamos ter 2 que multiplica x mais 2, igual a 1 que multiplica x mais 62. Fazendo distributiva, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, 4, igual a x mais 62. Resolvendo a nossa equaçãozinha, o x vem para cá de sinal trocado, o 4 vem para cá de sinal trocado, e fica 2x menos x é igual a 62 menos 4. 2x menos x é x. 62 menos 4 é 58 graus. Esse é o valor de x. Beleza? Muito bem, pessoal. É assim que funciona. Então, vamos para o nosso próximo item. Diz assim, ângulo cujo vértice não pertence à circunferência. Então, para ângulos cujo vértice não pertence à circunferência, nós temos duas situações. Ângulos cujo vértice não pertence à circunferência. Primeiro, nós temos, primeiro caso, no primeiro caso, o vértice é interno. O vértice é interno. Então, nós temos aqui o ponto P. O vértice é interno. Até onde nós sabemos, se vocês observarem bem, essa figura é um triângulo. Esse ângulo X, ele está fora da circunferência. E ele fora da circunferência gera uma situação que nós precisamos lembrar. Vamos lembrar? Nós temos aqui o X é o ângulo externo do triângulo. E ângulo externo do triângulo é igual à soma dos internos não adjacentes. Beleza? Então, o ângulo X vai ser igual a A mais B, que nós temos aqui. A mais B. Mas nós sabemos também que o ângulo A, ele é ângulo inscrito. E o ângulo inscrito, ele é a metade do arco AB. Então, nós podemos dizer que o A é AB sobre 2.
tá? E o B? E o B é ângulo inscrito também. Ele é a metade do arco CD. É CD sobre 2. Como x é a soma dos ângulos internos A mais B, então x vai ser igual a quê? X vai ser igual à soma dos arcos AB sobre 2 mais CD sobre 2. Fechou? Simples assim. Professor, e o segundo caso? O segundo caso é muito parecido. É quando o vértice está fora da circunferência. Então, o vértice é externo à circunferência, tá? Então, acompanhe comigo. Primeiro, considerando aqui esse ângulo externo A desse triângulo, o ângulo externo A é a soma dos internos não adjacentes, ou seja, A é igual a x mais B. Até onde eu sei, o ângulo A, ele é inscrito. Ele é a metade desse arco. Então, o ângulo A é CD sobre 2. E o ângulo B é a metade desse arco. É AB sobre 2. Beleza? Então, inicialmente, nós falávamos aqui que se o ângulo A externo ao triângulo é a soma dos internos não adjacentes x mais b, então eu posso afirmar seguramente que se eu mandar o b para cá de sinal trocado, x vai ser igual a A menos B. E o que é o A, pessoal? O A é CD sobre 2. E o que é o B, pessoal? O B é AB sobre 2. Então, nós temos aqui essa situação. A é CD sobre 2 e o B é AB sobre 2, tá? E posso resumir a fórmula dizendo que, como os denominadores são iguais, é dividido por 2. Então, eu tenho a medida do arco CD menos a medida do arco AB sobre 2. Beleza? Muito bem, pessoal. Essa foi a ideia do ângulo cujo vértice não pertence à circunferência. Nós temos x para o externo, ponto externo, e nós temos x igual a CD mais AB sobre 2, para quê? Para ponto interno. Ponto interno à circunferência. Beleza? Então, pessoal, o que nós vamos ter para a próxima aula, tá? O que nós vamos ter para a nossa próxima aula são algumas aplicações para dar sequência aos nossos exercícios, tá bom? Então, nós teremos aqui esse exemplo e nós teremos também esse exemplo. E o restante é só atividade. Beleza? Então, nossos agradecimentos pela participação e pela audiência maravilhosa que vocês nos proporcionam. Deixo um abraço a todos e nos vemos até a próxima aula, pessoal. Valeu! Tchau! Olá, gente linda de Deus! Tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim. Cada um de vocês mais lindo do que o outro, né? Gente linda, chegando por aqui a professora Vera Amorim
para aquela nossa viagem, né, de toda semana pela língua portuguesa. Peço você, menina e menino muito lindo e linda, que pegue o seu passaporte, nosso livro maravilhoso, para que a nossa viagem seja bem mais proveitosa, tá bom? Então, de posse do nosso passaporte, nós vamos viajar hoje pela unidade 6, capítulo 1, com conteúdo artigo de opinião. Preparados? Bora? Então, sobre o artigo de opinião. Meus amores, o artigo de opinião é um gênero argumentativo em que o autor busca explicitar seu ponto de vista a respeito de uma questão polêmica que está em voga no momento em que é publicado. Ok? Então, assim, é publicado aí alguma notícia, então alguma reportagem, e aí alguém quer escrever algo sobre esta reportagem, esta notícia, dando o seu ponto de vista, né? Geralmente isso acontece quando é um assunto polêmico, né, que chama muito mais atenção. Então ele vai fazer uso de um artigo de opinião. E por que tem que ter esse nome? Porque é próprio dele, é esse tipo de texto em que ele expressa assim o seu ponto de vista, principalmente a respeito de uma questão polêmica e de preferência e quase sempre atual, tá? Ele não vai escrever um artigo de opinião a respeito de uma coisa que já aconteceu há algum tempo já e foi publicado. Não, é preciso que seja no momento, está ainda em voga, né? Está ainda muito presente nas nossas vidas, para que alguém possa expressar o seu ponto de vista através de um artigo de opinião. A fim de convencer o leitor, o articulista ele procura construir. Quem é o articulista? Quem escreve o texto, o artigo de opinião. Ele procura construir sua argumentação fundamentando suas ideias com dados numéricos e estatísticos e argumentos de autoridade. Então, o que são os argumentos de autoridade? A opinião de pessoas de notório saber sobre o assunto. Então, a pessoa que vai escrever o artigo de opinião não vai só escrever por escrever, não. Tá? Ela vai fundamentar. Para isso, ela vai em busca de dados. Digamos que alguém diga aí, percentual de vacina no Piauí está em 80%. A pessoa vai dizer que não está, porque todo mundo sabe que não está. Isso aí ia gerar realmente uma polêmica. Então, a pessoa que vai escrever o artigo de opinião, ela vai se fundamentar com dados numéricos e estatísticos, vai até a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, vai buscar os números, né? E ainda vai conversar com autoridades no assunto, com pessoas que tenham um certo destaque dentro do assunto, para embasar o seu artigo de opinião, tá? Para que dê mais credibilidade a esse artigo de opinião, tá? Como a construção do artigo de opinião depende do contexto de produção e de seus prováveis interlocutores, quem são os interlocutores no caso? Os leitores, não é? A orientação argumentativa, ela busca contemplar também em um movimento dialógico prováveis argumentos contrários ao que se defende no texto. Então, o que ele vai fazer? A pessoa que vai escrever, olha, ele imagina que muitos vão concordar, mas também vão ter aqueles que não vão. Aí ele já se prepara, tá, no próprio texto para combater. Ele já cria uma situação no artigo de opinião, no seu texto, que, de certa forma, no entender dele, já deixe quem quer argumentar, quem quer dizer que não concorda, quem quer buscar conversa, já ficar sem condição, ok? Então, ele cria um texto já nessa coisa, ele dialoga com as possibilidades, né, de pensamento, de posicionamento de quem vai ler o seu artigo de opinião, tá? Ele já faz isso tudo no seu texto. Menininho é preparado para isso, tá bom, gente? Bom, sobre o artigo de opinião, nós vamos ver agora
começar aqui pelo corpo dele, como é que ele acontece, né? Então vamos começar pela introdução. Na introdução, o articulista, que é o nome dado a quem escreve o artigo de opinião, já falei para vocês, ele contextualiza o assunto que será abordado e evidencia sua posição a respeito do tema formulado, ou formulando uma tese, tá, meus amores? Pequeno desgaste aqui de digitação. Que será defendida ao longo do artigo por meio de argumentos. Então, ele vai fazer o quê? O que isso quer dizer? Olha, ele vai se inteirar do assunto, tá? Ele vai contextualizar. Ele pega esse assunto que ele quer falar no artigo de opinião dele e ele vai no geral, ele vai situar no geral. Tá? E como ele chega até as pessoas, de que forma ele pode chegar e alcançar as pessoas, tá? Ele vai colocar a sua opinião, tá? A sua posição a respeito do tema, formulando uma tese. Ele vai defender uma tese. A tese é a opinião dele, mas fundamentada, bem argumentada, né? Bem embasada. E essa opinião, essa tese, ela vai ser defendida ao longo de todo o artigo por meio de argumentos. Então, ele não vai de qualquer jeito para a produção desse artigo de opinião. Ele vai com conhecimento. Ele vai defender uma tese. É a opinião dele, mas ele vai embasar a opinião dele com dados para que ele tenha argumentos que prepare o texto dele para todas as possibilidades de leitura, tá? E de comportamento, ok? É comum o título do texto oferecer pistas sobre o ponto de vista que será defendido no artigo. Com certeza, isso é comum. E você, se você ler com um pouquinho mais de critério, prestando bastante atenção, você vai perceber, tá? A partir do título do que se refere esse artigo de opinião, tá bom? O desenvolvimento. No desenvolvimento, o articulista ele apresenta argumentos consistentes. Né? Venho falando com isso desde o início sobre isso com vocês. E esses argumentos para convencer o leitor sobre seu ponto de vista. Não vão ser argumentos de qualquer natureza, de uma forma qualquer. Ele vai usar argumentos bem embasados, bem consistentes, tá? Porque a ideia dele é convencer você, leitor, do seu ponto de vista, né? Há diferentes estratégias para construir a argumentação. Por exemplo, mostrar relações de causa e consequência entre os fatos, né? Causa e consequência, isso é importante, tá? Apresentar argumentos de autoridade, quer dizer, pessoas de notoriedade, pessoas que tenham conhecimento acerca do assunto, tá? Ele vai lá colocar esses argumentos, resultados de pesquisa, tá? E dados estatísticos, como foi dito anterior, tá? Entre outras situações que ele vai criar. Mas isso aqui é importante demais, para você ver como é de grande responsabilidade se criar um artigo de opinião, se fazer um artigo de opinião. Mas olha, gente, é uma forma de você se tornar aquele produtor de texto, porque você vai ter que ter o conhecimento, mas para ter o conhecimento você vai atrás, você vai pesquisar e de repente você vai se dando conta e vai se preparando para produzir o texto. Isso é importante, porque todo o conhecimento que você adquirir no preparo para escrever um artigo de opinião, vai ficar em você, ok? Você vai estar preparado para quando for necessário você escrever, ok? E ainda para o desenvolvimento, a escolha dos argumentos depende da tese e da estratégia argumentativa. Claro, tá? O que você vai defender? O teu ponto de vista, qual é a tua tese que você vai defender no seu artigo de opinião? Depois que você definir qual é a sua tese, o que você realmente vai defender, tá? Aí você vai pensar nos argumentos. Aí você vai aqui, construir a sua argumentação com esses elementos que foram apresentados, tá?
as estratégias, né? Você tem que ser estratégico, porque se você vai escrever o texto, ele tem que ser um texto que realmente que chegue às pessoas e que aquelas que possam, porventura, quererem rebater o seu texto, se vejam sem argumento. Essa é a ideia, ok? E a conclusão? Bom, na conclusão, o articulista encerra seu raciocínio, resumindo o que foi apresentado para comprovar a tese defendida, tá? Então ele vai encerrar, tá? Ele vai resumir tudo que ele apresentou, comprovando aí a tese que ele defendeu, ok? O artigo de opinião geralmente é acompanhado por informações sobre a atuação ou a formação do articulista, de modo a legitimar a argumentação proposta e o ponto de vista defendido. Gente, é claro que se a pessoa, por exemplo, digamos, quem vai escrever esse artigo de opinião seja um médico, tá? Claro que o médico, ele tem conhecimento para isso. Lá no artigo vai estar lá, né? O que diria até assim, informações sobre a atuação dele. É uma forma de embasar, é uma forma de legitimar os argumentos. Porque o médico, ele não vai, por exemplo, você vai ler um texto que ele vai falar, digamos, sobre uma questão que tem a ver com o direito. Que um advogado, ele é mais capacitado, ele está mais preparado para isso. Bom, você não vai dar muita credibilidade, ou ele vai falar sobre algo que tem a ver com engenheiro, engenharia. Aí você vai ver, poxa, um médico falando sobre engenharia. Então, assim, geralmente, o artigo de opinião, ele vai ser acompanhado por informações sobre a atuação e a formação do articulista, porque essa é uma forma de legitimar a apresentação proposta e o ponto de vista dele, que ele defende, né, no artigo de opinião. Então é bom que esteja em consonância, ok? Não quer dizer que ele não tenha conhecimento. Qualquer um de nós pode ter conhecimento em qualquer área, tá? Mas é claro que uma pessoa que estudou para aquilo, né, se preparou mesmo, ela tem um pouquinho mais do que quem não, do que quem só foi buscar conhecimento lendo, ok? Em seus textos, os articulistas costumam tratar de uma questão polêmica e relevante para a sociedade de determinada época, tá? Então ele vai sempre buscar questões polêmicas, tá? Ele vai tratar, ele até prefere, faz até uma forma de tornar mais, diria legal de fazer, né, um artigo de opinião. Geralmente, o público leitor desse gênero está, de alguma forma, inteirado desses assuntos. E ele não só está, e ele vai buscar mais ainda. Então, geralmente, quem vai ler um artigo de opinião, ele já tem um ponto de vista. Ele vai só buscar ou uma forma de comprovar o seu ponto de vista, ou uma forma de repente, uma situação que se coloque contra, e ele pode, de repente, mudar a partir da leitura do artigo de opinião, mudar o seu ponto de vista, tá? Principalmente se ele não conseguir encontrar argumentos que rebatam o que foi colocado pelo articulista, ok? Os textos do gênero artigo de opinião, eles são escritos de maneira geral em um registro formal, tá, da língua, registro formal, a língua padrão, tá? Isso, no entanto, prestem atenção que é importante, não impede que o articulista utilize em determinadas situações alguns termos mais coloquiais ou de sentido conotativo. Esse uso deve estar contextualizado e de acordo com determinada intenção comunicativa. Então, ele tem uma intenção, ele quer alcançar determinada parte da sociedade. Então, ele acredita, né, baseado em pesquisas e informações, que ele vai alcançar melhor se usar esse percentual de pessoas, se usar termos mais coloquiais, tá? Se usar palavras mais em sentido conotativo, ele vai lançar mão disso de uma forma que não comprometa o seu artigo, ok? Mas, geralmente, de um modo geral, a língua, ela acontece no artigo de opinião de maneira formal,
ok? Gente, nas páginas 190 e 191, nós temos aí um artigo de opinião, tá? Das fake news ao fenômeno slow news. Se você já leu, leia de novo, tá? Porque você vai estar diante de um texto fantástico. Digo porque eu li, tá? É importante demais que você leia para ter conhecimento, para, diria assim, internalizar o que nós vimos hoje sobre artigo de opinião. Não deixe de fazer essa leitura. E outra coisa, pesquise outros modelos de artigo, modelos assim, em relação a textos, tá? A situações, a assuntos, né? A polêmicas. Não fique só no universo, porque tem vários tipos, né? Várias situações. Então você pesquise. Quanto mais você lê, você vai estar preparado para produzir, inclusive, o seu próprio artigo de opinião. Tá bom? Porque com certeza, uma horinha dessa, você vai ser cobrado desse artigo de opinião. Bom, como sugestão de atividades, nós temos aí nas páginas 192, 193, 194 e 195 várias questões voltadas para o artigo de opinião. Já respondeu? Faça uma leitura novamente, tá bom? Tente responder o que pode não ter respondido, ok, meus amores? E também nas páginas 192, 193, 194, 195, nós temos os boxes, anote aí, para você fazer uma releitura. Releia quantas vezes for necessário, quantas vezes você acha que deve reler para internalizar, para não ficar nenhuma dúvida sobre o que é um artigo de opinião. E olha, gente linda, podem ter certeza que uma horinha dessas vocês serão cobrados. No ensino médio, no concurso aí da vida, tá? Que vocês possam fazer, na faculdade já, quando estiverem, vocês serão cobrados de um artigo de opinião. Então é bom você já ir, né, se fundamentando com leituras, com o nosso material didático, tá bom? Na aula, com o seu professor, tá certo? Tô ficando por aqui, mas semana que vem eu volto para mais uma viagem pela língua portuguesa, lembrando, a pandemia não acabou. Daqui a pouquinho a vacina chega até você, mas ainda assim vamos continuar mantendo os devidos cuidados. Saiu de casa, põe a máscara, distanciamento social é necessário, voltando para casa, tudo que é necessário, tá, gente? Principalmente lavar bem suas mãos com bastante água e sabão. Preserve a sua vida, preserve a vida dos seus, tá? Os que convivem com você. E faça a sua parte, porque você faz a sua, eu faço a minha e Deus nos ajuda. E juntos vamos vencer esta pandemia. Até semana que vem, fique com Deus. Tchau.